Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje nós trouxemos um profissional, um empreendedor que talvez tenha uma visão das mais apuradas sobre marketing de influência. Você que está nos acompanhando agora, se prepare para tentar entender, junto comigo aqui, o que se passa na cabeça da maior agência de influenciadores digitais da América Latina. Nós temos o privilégio hoje de conversar com Carlos Scapini, sócio fundador da Mind. E nós vamos tentar entender quais são os insights, as provocações e principalmente o comportamento que marcas e produtores de conteúdo precisam ter para que haja uma certa relevância no mercado. Então, eu ouvi uma vez uma frase muito interessante recentemente que para a nova geração, o cargo que sempre foi ocupado na minha geração por jogadores de futebol, agora o sonho da galera é ser produtor de conteúdo. Então a gente vai receber, já está aqui com o Carlos Scapini, e eu tenho Scapini. Antes de te passar a palavra, a honra de estar com a Giovana Lemos, que é Community Manager. Ela trabalha no nosso grupo e a Giovana tem uma lente muito interessante sobre produção de conteúdo nas mídias digitais hoje. Então eu acho que a Giovana vem para esse bate-papo aqui no Desobediência Produtiva para enriquecer essa lente sobre o que é produzir conteúdo na internet, de que forma marcas e produtores precisam melhorar ou se conectar ou entender como se posicionar para que haja mais relevância nesse mercado. Seja muito bem-vindo. Maravilha, poxa, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver ouvindo ou assistindo. Para mim é uma honra estar aqui, um prazer. É muito legal a gente poder trazer um pouco da nossa mensagem para vocês. E eu vi um dos seus entrevistados, ele falou que você realmente tem uma capacidade de transformar a gente numa pessoa que a gente não é, né? Ele acabou de subir a régua do que eu vou falar aqui hoje, porque eu não sabia que eu era tão bom assim, ou que a Mind é tão boa assim, mas vai ser um prazer. E Gil, pelo amor de Deus, né? Vamos juntos aqui em tudo que você puder colaborar, mas não faz pergunta muito difícil que eu não sei responder. Queria agradecer primeiro o Ivan, né, por essa oportunidade. Vai ser um prazer conversar com vocês. Eu que tô aí por trás das câmeras do Desobediência Produtiva e hoje na frente para falar um pouquinho de influência, de rede social. E um prazer te receber, Scapini. Prazer é todo meu, tenha certeza disso. Bom, a Gil, eu gostaria que a gente abrisse esse debate. Eu vou fazer uma pergunta, você se sinta à vontade para a gente tocar esse papo. E eventualmente também vou querer saber o seu ponto de vista sobre alguns aspectos. Então, a ideia é fazer um debate bem democrático sobre como está esse mercado e para onde ele vai seguir em 2022. E eu gostaria de abrir apresentando para as pessoas, Scapini, que não conhecem o trabalho da Mind. O que a Mind necessariamente faz no mercado e por que ela se transformou num gigante? Não, legal, poxa. Bom, a gente faz muita coisa. Então, uma coisa que é muito difícil explicar para todo mundo é exatamente qual é o papel da Mind no meio do caminho. A gente é mais conhecido, principalmente pelo público em geral, por ser uma agência de influenciadores. Ou seja, nós temos um casting, um time de influenciadores que nós trabalhamos a carreira publicitária deles e nós oferecemos esse casting para fazer ações de produção de conteúdo, ações de publicidade de uma forma geral. Isso é um pouquinho do que o pessoal entende da Mind. Mas, na verdade, a Mind está posicionada de uma forma um pouquinho diferente. A gente diz que nós estamos no meio do que nós gostamos de falar de cultura digital. Então, a gente é um lugar único onde você pode encontrar todas as soluções que a marca precisa para falar com os seus consumidores, que a gente gosta de falar que são fãs de alguma coisa, através de música, através de produção de conteúdo, através da utilização de entretenimento e qualquer outra ferramenta que exista de contato. Então, óbvio, é natural que as pessoas conhecem a gente porque a Luísa Sonza está no nosso casting, o Gil do Vigor está no nosso casting, o Babu está no nosso casting, assim como outras 300 pessoas maravilhosas estão no nosso casting. São 300? Um pouquinho mais. Depende do dia que você for ouvir ou assistir esse podcast, pode ser que seja mais de 350 já, porque a gente está num momento onde a gente tem um time que a gente chama de Trend Hunters, que estão mapeando a internet o tempo inteiro, mapeando redes sociais o tempo inteiro e descobrindo quem vão ser os talentos, não de amanhã, mas de daqui 6 meses, daqui 8 meses. Então, uma das coisas que a gente acaba se posicionando bem no mercado é porque passa a impressão para todo mundo que as coisas são instantâneas, mas não, é tudo fruto de um planejamento e a gente está de olho no que vai acontecer. Então, vou dar um exemplo para vocês. Agora, né, na fase das vacinas, esse menino
aconteceu, né? Pfizer e tudo mais. E as pessoas acham que ele fez o vídeo e no dia seguinte ele entrou pro casting da Mind. Mas ele estava no nosso radar desde janeiro. Em janeiro a gente fez um estudo de tendências para uma marca que perguntou para nós quais eram os influenciadores que iam acontecer e ele estava dentro daquela curadoria que a gente mostrou. E a gente já estava em contato com ele nesse mesmo sentido. A mesma coisa ocorreu com o Douglas do vôlei, que de repente quando chegou em Tóquio e começou a fazer aqueles stories, aqueles vídeos maravilhosos, ele estava já no casting da Mind, as pessoas já a gente até brinca, o Twitter descobriu a gente e eles criaram um meme, né? Tem lá uma brincadeira no Twitter que ganhou 200 mil seguidores num dia, a Preta Gil vai telefonar para você, a Preta Gil é sócia da Mind junto comigo e com a Fátima. Então, na verdade, as pessoas acham que é assim, hoje a pessoa aconteceu, amanhã ela entra no cast, mas é fruto de um trabalho de pensamento e tudo. E complementando, acabou que eu dei uma resposta muito longa para uma pergunta tão simples, nosso papel é unir as marcas aos seus fãs, aos consumidores, através de alguma coisa que aconteça na cultura digital. Pode ser um post 3 stories, pode ser um videoclipe, pode ser um show, pode ser uma live, pode ser uma produção de conteúdo e assim por diante. Então a gente está no meio desse caminho. Então muito provavelmente quando você assiste e o seu público certamente segue alguns dos nossos talentos, eles vão ter tido contato com ações de conteúdo, né, de branded content, do jeito que a gente quiser chamar, com marcas que foram produzidas, viabilizadas, vendidas por nós. Eu creio que o mapeamento que precisa existir, então, crítico da Mind é full time, é 24 horas. Por exemplo, vocês têm que estar muito conectados com a nova geração que está representada aqui nesse podcast hoje pela Giovana. Então, a lente da Giovana talvez seja a lente mais importante que vocês precisam ter do ponto de vista de produção de conteúdo. Você concorda, Giovana, com isso? Eu concordo, e aí assim, me corrija se eu estiver errado, mas o que eu entendo que até hoje, né, a minha geração trabalha muito, mas é importante a geração de vocês entenderem isso, assim, vocês basicamente foram pioneiros no negócio de transformar pessoas em marcas. Então você faz a conexão da marca corporativa com a marca pessoa e com os fãs, que é basicamente do que hoje a produção de conteúdo gira em torno de. As pessoas se tornaram marcas. Então, a Luísa Sonza, eu imagino que vocês não fazem só essa conexão de qual que vai ser a publicação que a Luísa Sonza vai fazer para essa marca, mas também qual que é a imagem que a Luísa Sonza tem perante aos fãs dela, né? Tem toda uma assessoria, porque hoje, inclusive é o que a gente trabalha bastante com o Ivan. O Ivan é uma marca. Tem a dúvida. O que o Ivan abre pra falar, a boca pra falar, a gente tem que pensar, lógico, né? Sem perder a essência da pessoa. Então, assim, eu não consigo nem imaginar o que é cuidar de 350 pessoas. Porque eu cuido do Ivan e eu já enlouqueço. Porque É interessante esse ponto de vista. é uma mixagem, assim, de... Eu não quero que o artista deixe de ser a pessoa que ele é. Mas, ao mesmo tempo, hoje, o mundo inteiro tá te influenciando a ser outra coisa, ou a falar A, ou a falar B, né? Então, eu acho muito interessante esse trabalho. E o digital veio pra ficar e se desenvolver como digital. Hoje, eu sou atriz, né? Sou formada em artes cênicas, já fui modelo quando eu era novinha. E eu participava de várias agências. Quando era novinha, porque assim, hoje ela tem 22 anos, então hoje ela é uma veterana, sabe? 4 anos. Era mais nova. Mas, assim... aquele mundo se transformou em um mundo muito maior, com muito mais possibilidade. E as pessoas hoje são olhadas como marcas, né? É um movimento que veio para ficar. A sua leitura ela é totalmente correta. Se eu posso complementar de alguma forma, eu diria que quando a gente fala sobre famosos ou celebridades ou influenciadores ou creators, o nome que a gente queira dar, a única coisa que a gente não faz é moldá-lo. Ele já nasce como ele ele já tem a história como ele faz. O que a gente pode dar, talvez, seja técnica. Né? O seu trabalho com o Ivan é mais fácil, óbvio. Ele está acostumado a estar na telinha o tempo inteiro. Então, ele sabe impostar, ele sabe posicionar, ele sabe para onde virar, ele sabe se dirigir, porque ele também se acostumou há muito tempo. Então, técnica você consegue ensinar. Agora, mudar a essência de quem a pessoa não faz parte. Até porque... Hoje em dia, por mais que a gente conheça os talentos, e lógico, a gente conhece muitos nossos talentos, a gente sabe do que eles gostam, do que eles não gostam, a fanbase conhece mais.
Então é muito curioso, porque contar, é levar o artista para o que ele gosta, mas também evitar o artista de fazer o que ele não gosta e não funciona, porque não é genuíno. Hoje em dia acho que talvez a palavra genuinidade, não sei nem como é que se fala isso agora, é o que vale mais. É autenticidade, muito mais autenticidade melhor, né? Aí, ó, viu só? Entendeu como é que funciona? Viu? Profissional é outra coisa. Eu tô por trás, né? Não tô. É muito mais do que não fazer do que fazer. Não é faça desse lado ou simplesmente vire para o seu melhor ângulo para tirar foto. É muito mais do que vamos ver quem você é. E o público já ama a pessoa pelo que ela é, pelo que ela fez. E a partir daí, ele vai ter que entender como é que ele continua fazendo isso e continua construindo. Mas você tem razão. Pegando um gancho na sua pergunta, a gente tem um time muito grande para estar em contato com os talentos. Então, nós temos um time que tem uma série de diretores artísticos que eles estão organizados por núcleos. A gente costuma falar que a gente tem a nossa estrutura de trabalho é como se fosse uma estrutura de uma empresa de consumo. Então, se você tem uma empresa de consumo, tem a divisão de refrigerante, tem a divisão de salgadinhos, tem a divisão de sabonetes. A gente tem uma estruturação dos talentos dessa forma e tem uma equipe que cuida, que tem diretores artísticos e todo o time, coordenadores, staff, que conhecem aquele talento. Então, um diferencial que a gente tem, do mesmo jeito que você conhece o Ivan como ninguém, quando alguém quer falar comigo sobre Luísa Sonza, eu sei falar bastante dela, mas eu não sou especialista em Luísa. Aí eu vou chamar o Corga ou a Sara, porque são as pessoas que sabem tudo o que está acontecendo com a Luísa. Se eu quero falar do Gil, eu vou chamar o Júlio, eu vou chamar a Júlia. São as pessoas que sabem exatamente o que funciona, onde vai, quando acorda, como dorme, como se comporta. E esse que traz um pouco da realidade. E isso que na minha opinião, é o casamento perfeito, porque a gente vai trazer para a marca o melhor do creator. E não vai trazer para a marca simplesmente audiência, porque muitas vezes tem muita marca que ela fala que ela quer contratar a criação de conteúdo, mas no final do dia ela quer audiência. Ela quer lá X milhões de views no story, ela quer alguma coisa nesse sentido. Tudo bem, também pode, tá? Mas não é assim. Quando você se relaciona com o creator e quando você entra na rede dele, porque vamos lembrar que a marca é que entra na rede dele, né? Normalmente, as bases do creator são muito maiores que as bases da marca. A marca tem que se adaptar. Eu entro na sua casa, eu tenho que me adaptar à sua casa. Perfeito. Eu não vou aqui chegar e fazer do jeito que eu faço na minha. Então, quando uma marca se associa com um creator, ela associa tudo. Pro bem, pro mal, as coisas boas, as coisas ruins. Se brigou com o namorado, se não brigou com o namorado, se tá se casando. É uma associação que ela... Você não pode escolher o pedaço. Não, eu quero só esse pedaço aqui, ó, esse pedaço da alegria. Não. Infelizmente, Infelizmente não, é natural que você se associe como um todo. E eu acho que essa é a beleza do negócio. Porque a marca não quer só a audiência, a marca quer a associação positiva com os seus valores, com os valores das pessoas. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Existem muitas agências hoje de marketing de influência, né, Scapino? Existem. Qual é o segredo para a Mind se estabelecer como a gigante no mercado? Eu queria que você me contasse um pouquinho até do surgimento, porque ela tem uma história recente, uma história bem recente. Bem recente. Na verdade, a gente tinha uma outra operação que chamava Vevo, que é o portal de música, ficou bastante conhecido aqui no Brasil. Foram 7 anos de Vevo, 8 anos de Vevo. E a gente já tinha tido uma outra agência de marketing de influência, junto com o Ronaldo Fenômeno, com o Boaz, que depois a Fátima vendeu, eu não estava na sociedade nessa época. E quando eu entrei, a gente fundou a Mind. Não, a Spark. A Spark. São ótimos, são nossos amigos, estão no mercado ainda até hoje. O Coca, né? O Coca e o Pinho, exatamente. Tá. Exatamente, estão até hoje. E aí, a gente tinha... quando a Fátima vendeu a Spark, eu entrei na sociedade, surgiu a oportunidade da gente ter uma agência de marketing de influência do jeito que a gente entendia que o mercado necessitava. Que é uma agência que cuidasse do talento e não simplesmente contratasse um talento para fazer uma ação, né? Fizesse o que eles chamam de interveniência, né? Eu contrato por um preço, vendo por um outro preço com margem. E sim a gente participar da vida do talento. E a Mind nasceu para a gente participar da vida dos talentos, conhecendo e desenvolvendo a carreira deles e apresentando de forma proativa para o mercado. Isso foi nós abrimos a Mind em julho de 2017. Era uma operação pequena, a Vevo era 90% do nosso negócio e a Mind tinha 5 talentos na época. Nós lançamos a Mind como 5 talentos. A Preta Gil entrou de sócia na Mind naquele momento, né? A Preta tem uma capacidade de olhar para o mercado e enxergar o futuro, ou capacidade de olhar para uma pessoa e enxergar o futuro artístico dela maravilhoso.
entre outros talentos, né, da Preta Empresária. Sim. A gente conhece a Preta Cantora, né? Mas não conhece a Preta Empresária, poucas pessoas têm o prazer de conhecer. E aí, 6 meses depois, aconteceu uma coisa que é muito louca, que naquele momento a gente até enxergou como se fosse uma tragédia, mas acabou virando um presente para nós, que foi a única cláusula que a gente tinha para a Vevo romper o contrato com a gente era se o YouTube comprasse a operação da Vevo. E foi exatamente o que aconteceu. E de um dia para o outro, a gente recebeu um telefonema de um gringo. O gringo falou, eu também estou demitido, porque essa linha de negócio aconteceu, vocês não têm mais a Vevo no Brasil, obrigado, valeu, tchau. E a gente... Naquele momento a Mind estava acontecendo, mas ainda era uma empresa pequena. A gente, com força dos nossos parceiros, com força de todo mundo, a gente decidiu que ao invés da gente diminuir de tamanho, a gente iria crescer. E a gente começou a estruturar novamente, a ir para o mercado. Poxa, isso foi 2018, nós estamos em 2021. Mas em relação quando você recebeu esse telefonema, as receitas caíram assim? 90% pelo menos, né? E aí você não tinha um plano de ação tão definido. A gente tinha uns 6 cenários. Um cenário era ficar eu e a Fátima na mesa, na sala de jantar de casa, cuidando só nós dois. Mas a gente olhou para o mercado, a gente teve essa... Eu não sei se essa loucura ou se essa coragem que o empreendedor tem de acelerar ao invés de frear. Porque naquele momento tudo indicava que a gente tinha que frear, fecha a empresa, demite a equipe e tudo. E a gente fez exatamente o contrário. A gente falou, então, peraí. Eu tenho essa receita aqui, deixa eu reforçar e vamos reforçar o casting. E começamos a crescer o casting naquele momento. 2 meses depois, a gente deixou de chamar Vevo e a gente passou a chamar Mind no mercado. Hoje nós somos bastante conhecidos como Mind. E 3 anos e alguma coisa depois, nós somos essa empresa que você contou. 250 funcionários, 300 e tantos talentos dentro do casting. Quase 400 trabalhos por mês entregues que a gente 400 executa. por mês. Por mês. Então, assim, realmente, Gil, é um processo e é um método que tem que ser feito, mas não tem outra solução. Porque, ao mesmo tempo, conforme a gente vai fazendo grandes projetos, né? Eu não sei se vocês se lembram, o primeiro grande projeto que a gente fez foi justamente em 2018. Foram aquela promoção da Coca-Cola que tinha as latas com os nomes, com os rostos dos artistas. Aquele foi um trabalho, dava 3 podcasts para te contar só os BOs que aconteceram naquele projeto. Mas a partir daquele momento que você começa a fazer coisas desse tamanho, inovadoras, as marcas te chamam. Então a gente tem que estar preparado. Então hoje nós somos 41 pessoas só na área comercial, conversando com marcas, conversando com agências de publicidade para trazer projetos para dentro de casa. E acaba sendo um diferencial que a gente tem. Porque quando a gente vai conversar com uma marca e ela quer contar da campanha de Black Friday, ou de Natal, ou do lançamento de produto, a gente fala dos talentos do casting. E a gente conta quem que está acontecendo, quem está ali. A gente conta uma história do casting. Então a gente vai apresentando os talentos para o mercado. E isso acaba virando um diferencial para nós, porque a gente não faz só os trabalhos que uma marca quer contratar um talento. A gente mostra para a marca uma série de alternativas que ela nem pensava em ter talentos ou ter os serviços da Mind e acontecem, né? É um serviço colaborativo. Não tenha dúvida. É todo mundo agindo junto em prol de uma coisa, né? Giovana, eu queria que você falasse agora um pouquinho também dessa função e o complemento do Scapini sobre como é trabalhar como Community Manager. Esse é um termo recente que a gente trouxe para o mercado, que você está começando a atuar de uma forma que você coloca na prática muito do que você absorve com a rotina do dia a dia. Uhum. E qual é a importância, depois eu quero saber do Scapini, depois que você responder, desse termo hoje em dia e dessa ocupação para as pessoas que estão acompanhando a desobediência produtiva e tem um conteúdo definido, tem um nicho definido, mas não sabem necessariamente se posicionar para gerar valor, para monetizar o conteúdo? Eu acho que assim, o Scapini vai poder complementar comigo, mas hoje a gente precisa ter um entendimento de que pessoas juntas atuando com um propósito e um objetivo, elas vão mais pra frente. Hoje, o que eu faço com o Ivan é assim, engloba muitas coisas, mas o cargo de Community Manager que eu faço e que, né, é o que a gente se apresenta. Inclusive, no início da conversa, eu falei pra ele, qual que é seu cargo na Mind? Ele falou, cara, nem se prende a isso. E é muito do que a gente trabalha aqui, posicionar as pessoas do jeito que elas são e ter uma boa relação com todo mundo que está por volta de nós. Então, assim, vem uma marca, vem um cliente, vem um fã, vem
qualquer pessoa, admirador, cara, a gente precisa se posicionar bem. Gerando valor, né? Gerando valor, inteiro, né? exato. É muito piegas falar, mas é verdade, assim, a gente precisa falar de propósito. E a gente precisa mostrar para as pessoas que o marketing de influência é diferente do que parece, aquele mundo de imagem, as pessoas que falam... A gente vê muito... Hoje em dia, a gente já fala de publicidade e coloca lá, hashtag publicidade. Mas antes, muito se questionava, putz, esse influencer tá fazendo essa publicidade, mas é de verdade? Ele consome esse produto? É bom mesmo? Produtos que falham, produtos que não são bons. E eu acho que o cargo de Community Manager vem muito nesse lugar de, assim, a gente vai trabalhar em prol do nosso propósito e do que aquela pessoa realmente quer influenciar. Porque influenciar pessoas é muito importante, é muito relevante. Você pode mudar o caminho de uma pessoa completamente da água pro vinho, pensando em simplesmente abrir uma câmera no Instagram hoje e dar a sua opinião. Então, assim... Seria potencializar, né? O que dá para notar é que você potencializa e faz toda a digestão da comunicação. Então você digere de um lado, digere do outro, faz a afinação, né, disso. E eu creio que hoje, me corrija, Scapini, esse trabalho de Community Manager, ele é cada vez mais valorizado no mercado. Não tenha dúvida. E completando, você obviamente explicou muito bem o que é o escopo. Eu acho que importante também é deixar o talento confortável com o que está acontecendo de tendência. Porque eu vou dar um exemplo. Poxa, hoje nós temos, né? O Facebook já, sei lá, né? Tá quase igual ao Orkut. TikTok, Instagram, Quai, LinkedIn e mais uma série de coisas. Hoje cedo eu recebi um reporte do meu time interno dizendo que o LinkedIn mudou a forma de calcular analítico e mudou lá um certo algoritmo. Não é algo que é natural e sai um boletim lá no BID dizendo que não sei quem está disponível para jogar no clube. Perfeito. Então você tem que ter um certo conhecimento técnico e tem que ter relacionamento com as plataformas para entender o que vai funcionar. O Instagram hoje está numa mudança muito grande o tempo inteiro. Então a gente tem que ter o CM, né, o Community Manager, ele vai entender um pouco do que está acontecendo tecnicamente para poder dar esse retorno pro talento que ele gerencia, que ele ajuda a produzir o conteúdo. Então tem tudo isso e ele vai conseguir olhar para a plataforma e falar, poxa, tem alguma coisa diferente aqui, deixa eu ver como é que funciona. Como é que eu vou posicionar diferente? Como é que eu vou contar? Eu vou pegar esse podcast aqui, quais são os pedaços desse podcast que eu vou extrair para levar para o Instagram, para chamar a audiência. Então, tem um pedaço de produção tradicional também que é legal e essa parte técnica. E você falou uma coisa que eu acho ótimo, né? Você falou, poxa, é piegas. Eu acho que não, eu acho que é tudo sobre propósito hoje em dia. A diferença antigamente, quando uma marca contratava uma pessoa famosa para fazer um comercial, a pessoa podia estar separada fazendo comercial de margarina, família feliz. E hoje em dia, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, é tudo sobre propósito. Perfeito. É tudo sobre autenticidade, é tudo sobre realidade. E como é que você faz essas coisas acontecerem em conjunto. Perfeito. E você falou, eu vou contar um caso engraçado que aconteceu essa noite. Eu não posso contar o santo, mas posso contar o milagre. Hoje, 1h da manhã, a gente recebeu uma mensagem, um áudio de uma influenciadora. Ela tinha feito um projeto para uma marca. E essa marca está com algum problema que ela não está conseguindo entregar os produtos. E aí, acontece também uma coisa muito interessante. Desculpa, o problema é da marca ou do... É da marca. Tá. Ela fez um trabalho, olha, tá aqui, compre tal coisa. E na hora que o influenciador influencia, né? Por isso que ele existe. Sim. As pessoas vão lá, compram, e ou não recebem o atendimento, ou não recebem o produto. Pesa na conta do influenciador. Ele vira saque, serviço de atendimento ao consumidor. Uau. E aí, a gente, muitas vezes, esse caso a gente descobriu ontem, 1h da manhã, ele mandou esse material e falou, eu tô tendo muito problema aqui, assim. A gente acionou a marca na hora e falou, gente, não rola desse jeito, porque são dois problemas. Você tá causando um problema pro talento e você tá causando um problema enorme pra ti. Você tá gastando uma grana pra fazer a coisa não acontecer, pra degenerar a sua marca. Então, esse é um pouco do trabalho também. Nessa hora, o CM também está olhando um pouco do que está acontecendo nas redes e está vendo qual é a reação. E aí, assim, puxa, mas como é que eu me preparo para ser um CM? Não tem manual, não tem faculdade, então assim, não tem vestibular, não adianta. Lógico que vai ter um monte de curso, porque hoje a gente tem curso para tudo, mas a faculdade da vida é a melhor faculdade. Um dia após o outro você vai aprendendo, vai trocando ideia com os seus pares e vai colocando. Mas é uma profissão que já é muito importante. E ela tem uma tendência de aumentar, porque o que a gente vem enxergando como mercado
é que cada vez mais a quantidade de produtores de conteúdo vai aumentar. E essas pessoas precisam de um time que suporta. E mais do que isso, não é só a quantidade de produtores de conteúdo, é a quantidade de locais que o produtor de conteúdo vai. Então aqui nós estamos falando num podcast que ele vai para pelo menos 3 plataformas diferentes. Perfeito. Não tem como você fazer tudo isso sozinho. Não tem jeito. Não tem, ou você, lógico que tem, mas não tem como você fazer tudo isso com esse nível de qualidade, com essa atenção para o mercado, com esse cuidado com tudo que você precisa. Perfeito. Então, eu acho que é uma bela profissão. Se você está pensando para pessoas que estão querendo começar a entrar nesse mundo digital e você não quer ficar na frente da câmera, que nem o Ivan, quer ficar atrás, que nem eu, pode ser um bom caminho. Mas eu acho que no caso da Giovana, as duas coisas eu acho vão que ela bem. vai Além fazer de ser os dois. community manager, ela vai muito bem na frente da câmera. Eu acho que já está coloquei- nascendo aqui um... Tá nascendo aqui uma grande produtora de conteúdo. Eu queria trazer agora, você trouxe um exemplo super interessante que eu queria esmiuçar um pouco. Creio que seja um dos raros casos de problema em que o influenciador está pagando um pato da marca. O contrário acontece com mais frequência quando o influenciador é contratado pela marca e por conta de um comportamento dele, que arranha, comportamento pessoal nas redes sociais, que arranha de repente o interesse da marca, é a Mind que tem que entrar para apagar incêndio? Isso acontece? Acontece, mas é porque a filosofia está errada. Quando você contrata um talento, você contrata a vida do talento. O namorado, a namorada, o ex-namorado, o clube de futebol, Vem todo mundo, a né? escolha política. E você não escolhe só a audiência. Normalmente você faz uma apresentação, você mostra lá não sei quantos mil seguidores, tal engajamento, tantas interações. Mas, mais importante do que isso é quem é esta pessoa. Então assim, eu estava conversando também com um banco nessa semana e ele tem um contrato muito grande com um talento. Nem é um talento do meu casting, é um talento de fora que a gente gerencia. E falando sobre a renovação, ela falou, não, estou muito preocupado com o comportamento político desse talento no ano que vem. Eu falei, mas preocupado por quê? Não, veja bem, nós somos um banco. E um banco... Eu falei, não, mas ela não é um banco. É uma pessoa. É uma pessoa que tem opinião, é um CPF que vai votar e muito provavelmente vai se posicionar na eleição. Vai se posicionar. Inclusive, eu acho que a eleição do ano que vem vai ser uma eleição riquíssima nesse sentido. Então, o que eu te dizendo assim, não existe crise causada pelo talento para a marca. Porque raramente a crise do talento vai explodir para a marca nesse sentido. O que existe é um excesso de cuidado com compliance. E talvez a gente chama isso de backlash, né? Quando a gente antes vai fazer um negócio com um influenciador, a gente vasculha o passado dele para ver se ele tem alguma história que não esteja de acordo com os valores da marca e tudo. Então isso tudo já é passado. Mas a marca tem que entender que a não ser que seja uma marca que tem uma associação tão grande com o influenciador, mas ela vai casar com o influenciador. E quando a gente é casado, a gente casa com as qualidades, mas a gente casa com os defeitos também. Perfeito. Então, é uma questão aí de entender. Eu sou de uma geração, né, de publicitários que faziam aquela comunicação que você empurrava a comunicação e ia embora, né? Eu soltava um comercial, soltava um anúncio, soltava um spot. Não tinha repercussão, mas não tinha feedback. Hoje... Métrica, né? Métrica. A graça da criação de conteúdo é você receber o feedback. Imediato. É você saber se as pessoas gostam ou não do seu produto que estão ali de verdade. Olha, eu contratei aquele cara, a pessoa lá embaixo vai falar eu gosto, eu não gosto, eu assim por diante. Então você não pode querer só a parte boa disso. A marca tem que se estruturar e cada vez mais as grandes marcas estão estruturadas. Lógico, tem o gerenciamento de crise, tem lá o time de reputação, mas é parte do processo, a gente está bastante acostumado com esse tema. É um pouco do escopo do agente. O agente fica no meio campo, até dando contexto. As crises hoje em dia em redes sociais, elas duram muito pouco. Ela dura tanto quanto a próxima crise aparecer. Sim. Não é nesse sentido? Então assim, muitas vezes a melhor solução é respira, não faz nada. Espera, vai passar. Mas o executivo nem sempre ele tem essa paciência, né? E o questionamento que eu tenho, por ser outro lado como cringe, né? E corro e fujo. Por quem? Por essa pessoa aqui ao meu lado. E fujo. E tento, na verdade, eu não fujo. Eu absorvo o que sou e tento entender quais são os itens e os elementos que me qualificam como cringe. Porque o meu objetivo enquanto produtor de conteúdo é todo dia melhorar na Escapim. É gerar conexão com essa geração que está vindo. E a pergunta que eu tenho até para você, Gil, relacionada a isso, é como você consegue utilizar as 24 horas do seu dia consumindo conteúdo de tantas plataformas ao mesmo tempo?
Eu acho que a gente tem que focar muito no nicho. Você tem um nicho. Por exemplo, para eu explorar o que está acontecendo no nicho do Ivan Moré, eu olho Instagram, um pouco do Twitter, porque é o mundo do esporte, e o mundo do esporte está prioritariamente no Twitter. É mundo do esporte também empreendedorismo, mas é mais esporte quanto a imagem. É que seus fãs olham para você como o cara do esporte, né? O YouTube, então assim, o Desobediência Produtiva hoje é o principal canal que você fala sobre empreendedorismo e sobre essa sua nova jornada. Então o YouTube eu acho uma plataforma maravilhosa, porque dá tempo para as pessoas falarem e dá espaço. O TikTok e o Instagram, assim, eu sou heavy user total, mas ainda acho que é limitado. E é o que as pessoas da próxima geração, depois de mim, estão acostumadas e ok, a gente se adapta a isso. Mas assim, YouTube, Instagram, Twitter e dou uma olhada no TikTok quando falo de você, mas aí assim, o TikTok eu olho mais pro meu nicho pra entender o que o meu nicho poderia consumir do seu. Porque assim, ele é cringe, mas tudo bem ele ser cringe. Não é ruim ser cringe. Tá vendo, Gabi? Tá tudo certo ser cringe. O negócio é, o que a gente vai fazer com esse lifestyle cringe dele? E até porque, é verdade, isso não muda. Não vai mudar. Esse tema seu não muda. Mas acho que você fugiu da pergunta. Ele perguntou como é que você faz tudo isso em 24 horas vivendo a sua vida. Eu vou te dar uma dica e vou te contar como é que o Luca faz. O Luca é meu filho de 15 anos. Tá, me conta. Então o Luca tá lá na estação dele, que ele desenvolveu uma estação. A estação tem o videogame com uma tela, o celular passando alguma coisa, ele na party conversando com os amigos dele. São pelo menos 3 coisas sendo feitas ao mesmo tempo. Simultaneamente. Eu desconfio que ele faz lição de casa nesse mesmo horário também, mas ele nega pra mim a todo custo. Então assim, tem uma característica multitask, que eu acho que talvez eu, pessoalmente, não consigo ter nesse nível que você consegue ter. Pluralidade, né? Sim, é fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo de verdade. É estar aqui respondendo mensagem, fazendo pergunta e dando uma dica pra ele. Ó, edita desse jeito, capta de uma outra forma. Tem um elemento que vocês já nascem com um chip multitask, que infelizmente não tá à venda ainda. Seria ótimo se tivesse. Faz sentido, Ju? Não, faz todo sentido. Eu tô aqui agora pensando que talvez tenham alguns WhatsApps já atrasados durante esse tempo, de gente procurando job pra ele. Tem uma pessoa lá embaixo, daqui a pouco a gente tem reunião. E eu preciso postar no Instagram do Desobediência Produtiva, porque hoje a gente abriu caixinha lá e daqui a pouco a gente vai ter que responder. Mas sim, faz todo sentido. Eu acho que pra trabalhar com rede social, ou você se adapta a isso, ou você não trabalha. E tudo bem também não trabalhar, não necessariamente você precisa estar lá. Mas assim, cara, eu acordo, a primeira tarefa do dia, e é muito louco falar isso, porque as pessoas devem achar que eu não trabalho, mas eu acordo, eu abro meu WhatsApp, eu leio tudo que veio. Dou follow-up pra um monte de gente, olho, chamou, responde, tal, retoma tudo. Depois, Instagram. Entra no Instagram. Aconteceu alguma coisa essa noite que eu preciso saber? Não. Então seguimos. Aí eu ligo pra ele. Oi, hoje tem reunião de tal, e vamos fazer isso. Beleza, repassa tudo e se joga. E aí durante o dia, eu nem percebo, assim, eu vou entrando, eu vou aqui, ali, e olha isso que aconteceu, não aconteceu isso. Eu acho que se manter informado. E se manter informado numa escala individual, pra você é o quê? Agora numa escala maior, como assim, super dimensionada como a sua, né, Scapini? A gente tem, eu gosto de falar que é um roubo no jogo positivo. A escala que a gente se tornou permite que a gente tem muita gente fazendo isso que a Gil está fazendo. Perfeito. Todos os meus talentos fazem a mesma coisa que ela para si, para saber o que está acontecendo de si. E aí quando eles veem alguma coisa, eles jogam no grupo. Cada talento tem um grupo de WhatsApp. Ele joga no grupo que está acontecendo. Então, além de eu ter o time nosso contratado, que está lá mapeando cenário, tendência, ocorrência, eu tenho os talentos que, se não descobrem, chega até ele também, porque a fanbase dele é muito grande. Então é muito curioso. Você pega, por exemplo, o Gil, ele é um cara que ama o Twitter. O Twitter, ele chama muita atenção pra ele. Então ele é um cara que, por exemplo, eu não preciso olhar o Twitter. O Gil olhou o Twitter por mim e ele já jogou lá no grupo o que tá acontecendo pra gente saber se é um conteúdo que ele precisa produzir ou se é alguma coisa que tá acontecendo. Isso, imagina isso vezes 300. Então você tem um leque de informações muito grande. Por isso que a gente tá sempre pensando do ponto de vista de conceito de produto e de soluções 6 meses na frente. Porque agora, o influenciador que vai bombar na Black Friday já foi.
Já aconteceu, não tem mais nada novo. Agora é só executar o que está acontecendo. E o Natal tá aí. Vamos discutir agora já se vai ter carnaval, se não vai ter carnaval e o que vai acontecer nesse novo carnaval aí, esse primeiro carnaval da liberdade, né? Liberdade, pós-pandemia, né? Carnaval deve ter muito bebê nascendo em dezembro, janeiro, não tenho dúvida disso. Ô, Scapini, eu queria entrar com você agora num assunto, 2 assuntos que eu quero debater aqui no Desobediência Produtiva, que um é muito recorrente no nosso dia a dia, principalmente se tratando de mídias digitais, que é a cultura do cancelamento. Mas antes de falar de cancelamento, eu queria trazer à tona o cenário de 2022, que é um ano político em que existe uma polarização muito grande, né, no cenário brasileiro, né? Direita e esquerda, de uma forma com os nervos muito à flor da pele. Eu creio que nesse cenário existe uma dificuldade ou um desafio muito grande para o posicionamento das marcas. Porque as marcas não necessariamente têm que ter um viés A ou B, né? Mas os produtores de conteúdo, sim. Tem produtor de conteúdo que se posiciona de um lado e outros do outro lado. Como é que fica esse meio de campo aí entre marcas e influenciadores num ano político? Vai ser divertido. Acho que eu tenho certeza que o ano que vem vai ser muito divertido. Porque a segurança que as marcas estão buscando com o creator, nesse momento de polaridade, é o que a gente está vivendo, a tendência nossa de curto prazo é continuar com essa polaridade, vai tirar um pouquinho a marca da zona de conforto. Porque as pessoas vão se posicionar, não importa se para A ou se para B, as pessoas têm uma opinião, como são CPFs e votam, né? Então as pessoas vão falar e a marca vai ter que aprender. Eu acho que vai ser um ano rico, porque a marca vai perceber que a relação dos fãs com aquele talento não muda se ele é pró A ou pró B, ou contra A ou contra B. E porque no final do dia todos nós temos. Eu acho que vai subir o nível da discussão, vai deixar de ser um pouquinho de futebol. Acho que a discussão hoje está muito Corinthians e Palmeiras. E vai ser uma discussão mais sólida sobre quem fez melhor, quem não fez melhor. E a marca, ela tem que aprender, como eu falei já, ela contratou, ela se associou a um creator, se associou ao conjunto da obra do creator. Não é só se associou à parte que me interessa, só quero fazer dancinha no TikTok, eu não quero falar de política. Se o creator tiver viés de falar de política, vai falar. O que você acha? Acho que não, que e pensa? Eu queria fazer até um adendo. Hoje em dia, marketing de influência é realidade para partido político também. Se você for ver a última campanha para governador de São Paulo, os políticos já estão usando o Instagram como influência e para captação de voto. Ninguém mais acredita em panfleto de político, em santinho. Não existe mais isso. Lógico, né? Se a gente for falar da desigualdade social do Brasil, nas favelas e tudo mais, ainda é um meio de comunicação. Mas eu acho que a tendência é sim os influenciadores, lógico, aqueles que querem se posicionar, falarem e assim, sem medo, porque a internet é isso. Foi muito o que o Scapini falou. O cancelamento dura uns dias até vir o próximo. Então, posicionar A ou B, uma hora vai passar e eu duvido que os partidos políticos não vão avançar para esse ponto. Não, concordo. Acho que você trouxe um elemento novo, que o ambiente digital, ele é menos legislado do que o ambiente offline de comunicação, né? A pessoa tem uma emissora de televisão, tem obrigação de transmitir X horas, escrito propaganda política e não sei onde. Não necessariamente nas redes sociais vai ser tão transparente uma propaganda política. Ela pode acontecer de outras maneiras. A gente está cansado de ver o que tem acontecido. Mas a mensagem é muito simples. A marca não vai deixar de fazer branded content, porque essa é uma atividade importante no seu mix de comunicação e cada dia mais importante. Eu tenho fé, porque eu acredito que a gente está sempre evoluindo como sociedade, que a sociedade vai aceitar que tenham pessoas que torçam pelo Corinthians ou torçam pelo Palmeiras. E tá tudo bem. Eu não posso deixar de consumir Parmalat porque ela patrocinou o Palmeiras na década de 80. Não é desse jeito. Quando a gente fala sobre marketing de influência, é nessa linha. Lógico, vai ter gente se posicionando, vai ter briga, vai ter cancelamento, vai ter gente saindo do grupo de WhatsApp da família, vai ser um caos, né? Cancela o cara, bloqueia. Mas nós temos que sair melhor do que a gente entrou. Temos que sair conversando sobre quais são as soluções. Porque no final do dia o Brasil é de todo mundo, tá? Não importa quem esteja lá em cima. Seja o que você escolheu, seja o que você não escolheu, tem que conviver com aquela pessoa por 4 anos e tem que torcer que ela faça o melhor. Perfeito. Mesmo que seja a pessoa que eu menos gosto no mundo, eu tenho que torcer para ela fazer um bom trabalho.
Claro. Não tem como. Ela vai estar lá invariavelmente representando o bem comum, né? Exato, e tentando resolver esse monte de problema que a gente tem. Eu sei que não é o foco da nossa conversa, mas a gente tem muito problema pra gente não querer ajudar e não querer que dê certo. Já tem muita gente pra atrapalhar, né? Em relação à cultura do cancelamento, que é um termo que todos os dias a gente tem um novo cancelado, né? Nas mídias digitais. Até que ponto, qual que é a fronteira que talvez você veja que seja uma fronteira sem volta para um influenciador se posicionar? E até que ponto a absolvição vem com o tempo? Ela sempre vem com o tempo ou não necessariamente? Existem cancelados produtores de conteúdo que, em algumas situações, eles ficam rotulados pro resto da carreira. Poxa, pergunta boa, né? Até porque é aquela pergunta tradicional que a resposta sempre depende de uma forma ou de outra. Porque se eu falar que não, sempre volta, vai aparecer alguém nos comentários que ela vai moderar. Não, mas não sei quem, até hoje está cancelada. Exato. Não sei onde. O tema de cancelamento, de uma maneira geral, vai do mesmo tema do engajamento pelo outro lado. Lógico, tem coisas que... Algumas coisas que podem ser feitas, que são crimes, eles são... Você não volta atrás, claro, de uma maneira ou de outra. Mas deslizes, todo mundo erra. Quer bater a mulher, quer participar de algum tipo de crime mesmo, assassinato, exato, é crime, bate o carro e foge, não dá... É assim, agora, o que a gente... Hoje em dia, o cancelamento acontece porque a pessoa tem hater, né? Então, acontece que o hater impulsiona uma atitude que talvez não seja atitude tão positiva. Mas, poxa, nós somos perfeitos. Então, nós três aqui do podcast estamos perfeitos. Nós não temos defeito, a gente não erra, a gente não faz bobagem. A diferença é que tem bobagem que a gente faz que ninguém, no meu caso, ninguém fica sabendo. Você tem que tomar ainda mais cuidado. Mas eu diria para você, se a gente fosse olhar a linha do tempo, os cancelamentos são reversíveis à medida da origem do cancelamento, porque também hoje em dia qualquer coisa é para ser cancelado, uma coisa... E a palavra vai meio que banalizando, né? Então, de uma maneira ou de outra, sem até citar exemplos para não polemizar, porque o objetivo aqui é a filosofia, né? O tempo cura tudo. O tempo cura. E o tempo cura, nesse caso, cada vez mais rápido. Eu acho que talvez seja... O tempo corre diferente nas redes sociais. É a cultura do esquecimento. As pessoas esquecem assim também. Ao passo que alguém é cancelado, também é esquecido. Até porque, mesmo quando você é cancelado, ainda tem uma audiência que vai entender o seu erro ou que vai até concordar, entendeu? Você citou um caso assim, porque uma pessoa que bate na mulher é cancelado. Cara, eu não vou citar porque eu não quero dar palco pra esse tipo de pessoa aqui, mas assim, tem artista que foi preso porque bateu na mulher e o Instagram tá bombando, já saiu, continua ali, tendo super voz. Então assim... Pro bem ou pro mal, a internet dá espaço para as pessoas falarem e para as pessoas expressarem as opiniões delas, por pior que seja a opinião, entendeu? E vai ter gente que vai concordar, porque o mundo tá cheio de pessoas boas e cheio de pessoas ruins, né? Não, mas não dá palco, mas vamos cancelar de novo essa pessoa, né? Vamos fazer um plano agora para cancelar, pelo amor de Deus. Ô, Scapini, você deve lidar com muitos influenciadores em situações de limite por terem cometido deslizes, que perderam marcas, que perderam trabalhos. Eu creio que lidar com o ponto de vista emocional, principalmente para uma agência do tamanho de vocês, às vezes é um papel também fundamental na recuperação desse talento, não é? Perder ou ganhar é parte do processo, porque a gente perde e ganha por muita coisa. Às vezes você perde e ganha não por um deslize próprio ou por um timing de resposta. Claro. Né? Numa proposta e tudo. Um contexto também, às vezes. Contexto, ou uma adequação, ou uma mudança de campanha, né? A gente vive muito isso. O que eu imagino e que a gente tenta fazer é assim, a gente tá lá com o talento para a parte boa e para a parte ruim. A gente dá a sustentação e a ajuda que ele precise, qualquer que seja a dificuldade que ele tenha. O cancelamento de um trabalho, no final do dia, ele é um problema financeiro de curto prazo. Não é para ser uma situação terrível. Então a gente tem que tratar isso da melhor maneira possível e a gente sabe que tem forma de você compensar de uma maneira ou de outra. Então assim, são pessoas, né? Nós estamos falando aqui, que acaba que antigamente as celebridades estavam muito distantes da gente, porque a gente só via lá de longe e não tinha nenhum tipo de contato. Hoje você responde a alguém, sim, você conversa com uma pessoa, claro, você circula, então tá tudo muito mais perto. Então as emoções também estão mais perto. Muitas vezes eu conheço talentos que precisam do contato físico, precisam da energia do fã, porque a energia do fã é que traz para ele a força para continuar
andando, produzindo, vivendo e tudo mais. Então, assim, pra mim, de verdade, lógico, poxa, tem uma dor financeira, que não é... Ninguém vai ignorar a dor financeira, mas mais importante é a saúde e a capacidade de produzir do conteúdo do produtor. Ele tem que continuar tendo a chance de fazer o que ele vem fazendo bem feito, porque a história é uma história de longo prazo, né? A gente tá falando de uma... Não estamos falando de televisão, que tem não sei quantos anos, e a gente vê o passado. Nós estamos falando de alguma coisa que tem o quê? 7, 8 anos? Uhum. Se você me perguntar aqui, aquelas perguntas básicas, né? Qual é o tamanho do mercado de marketing de influência? Meu, eu não sei. Eu não sei porque não tem um estudo que fala. Quantos influenciadores tem? Meu, eu não sei. A gente não teve tempo hábil ainda para colher essas métricas para fazer uma análise mais aprofundada. Então é tudo tão novo e a gente tem um elemento humano no meio do caminho. Porque o produtor de conteúdo é uma pessoa. É uma pessoa que tem uma proposta de valor que é tão legal que faz com que um monte de outras pessoas gostem, sigam, admiram e tenham uma relação. Mas que também é uma pessoa que, como todo mundo, tem seu dia legal, tem seu dia ruim. Eu acho que a gente, como fã, nunca quer ver o dia ruim, né? Talvez o que as redes sociais tenham trazido é a chance de perceber que todo mundo escorrega de alguma maneira, todo mundo tá no seu dia que não é o melhor dia possível, né? Eu adoro, eu olho pra você, eu sei que nós dois temos a mesma religião, né? O corintianismo. É isso, gostei. A gente divide essa religião. E assim, pô, não é todo dia que o Roger Guedes faz gol, né? Não. E a gente não vai odiar o Roger Guedes porque ele não fez gol. E aí o Cássio também não é todo dia, às vezes dá uma falha, escorrega aqui. Então assim, do mesmo jeito a gente tem que entender esse lado. Então lógico, a gente tá com o creator e com o talento e com o nosso o influenciador para todos os momentos, para o que ele precisar. E eu acho que esse é um pouco do diferencial, porque a gente não queria, lá atrás, quando a gente abriu a Mind, a gente não queria ter uma relação simplesmente financeira. Olha, eu te contrato aqui, te dou essas jujubas para você fazer essas entregas, quando acabou a gente vai embora. Não, a gente tem pessoas que a gente viu nascer do zero e que a gente trouxe para o casting porque tinham algo a dizer quando não eram economicamente expressivas, podemos falar assim. Perfeito. Então, a gente está nessa muito mais para realmente fazer uma diferença no macroambiente que a gente gerencia, que a gente vive, do que simplesmente para fazer uma troca financeira de dinheiro por post ou por patrocínio. Então você tem que estar com eles o tempo todo, né? Para falar a verdade, é uma corrida longa. Nós estamos juntos para o tempo que esse rolê acontecer. Não, e às vezes são eles que nos carregam no colo também, né? Não é assim, a gente, acaba que a gente projeta aquelas coisas de filme, né? O famoso é aquele cara do filme, quebra o hotel. Não, gente, o cara é família, o cara vai na igreja. A gente nunca imagina que tal pessoa vai na igreja, entendeu? É que a gente projeta muito baseado na imagem que nos deram ao longo do tempo, né? Eu tenho uma pergunta agora para fazer, inclusive para os dois. Eu vou começar com você, Giovana. Que é relacionada a orientações para o público do Desobediência Produtiva que quer começar a produzir conteúdo para as redes digitais e não sabe necessariamente como começar ou como se posicionar. E aí a minha pergunta para você é muito relacionado ao tipo de conteúdo que você consome e o que te faz ser fiel àquele conteúdo. O que você nota, né, com essa sua lente hoje, de ser uma nativa digital, 22 anos no mercado, dos conteúdos que você absorve? O que faz sentido e, na verdade, o que faz sentido para você? E quais são as características desses produtores que fazem com que você tenha uma fidelidade relacionada a eles? Eu acho que, para começar, é a verdade. Você tem que ser de verdade nas redes sociais, independente de qualquer opinião que seja, é você ser de verdade. A Giovana às vezes vai abrir a boca na internet e a pessoa que segue a Giovana não vai gostar. Mas aquela é a Giovana e tá tudo certo. Então assim, acho que a primeira coisa pra você começar a produzir conteúdo, você precisa ser você de verdade. Não ficar ouvindo conselho de mas tem que fazer A, tem que fazer B, tem que gostar de A, tem que gostar de B, tem que... Sabe, a gente vive num mundo, principalmente aí, talvez eles não entendam, mas que as mulheres, elas são muito pressionadas a seguirem um padrão, e se você for da A, você vai deslanchar na internet. Não acho que funciona assim. Eu gosto de seguir pessoas que falam a real, que mostram a realidade. Pode ser uma realidade boa demais, como pode ser uma realidade... Ninguém vive só de coisas boas, né? Então eu gosto de ver as pessoas passando por momentos difíceis, lógico, né? Espero que a pessoa... Bastidores, né? Mas bastidores, não só palco, exato. Eu gosto disso e eu gosto, assim...
quando a pessoa está disposta a gerar conexão com a audiência dela. Então, eu sigo... Tem poucas pessoas que eu sigo bastante, que eu assisto bastante. Mas essas pessoas, elas falam com a audiência porque a audiência é aquilo que importa pra elas. Tipo, me dá um exemplo aí de alguém assim, 2 ou 3... Eu amo seguir, e eu sempre falo até pro Ivan, uma pessoa que, na verdade, é uma comunidade toda que é a Óbvios, que o foco delas, que são majoritariamente meninas, é falar sobre felicidade feminina. Em todos os sentidos. E, cara, são assuntos muito interessantes que gera valor demais pra audiência. Gera muito valor. E, assim, é comunicação total. Então, as meninas participam, as meninas dão opinião, elas são respondidas, gera uma conexão absurda. E eu gosto de seguir a Silvia Brás. E eu gosto de seguir a Silvia Brás porque, assim, não é a minha realidade, mas eu acho que ela é gente como a gente. Você vê que, assim, é uma mulher que tá lá no palco da vida e tal, mas, cara... Eu já tive aqui, tá tudo bem, e, sabe, garra e dá pra ser do jeito que eu sou, sabe? E é o momento da vida que eu tô, assim, de ser uma mulher que cresce na vida do jeito que eu sou, do jeito que eu posso entregar. Então, assim, pra começar a produzir conteúdo, cara, mostra a sua verdade. Você não precisa da melhor câmera, você não precisa do melhor celular. Às vezes vai ter alguém que não tem a melhor câmera e não tem o melhor celular, que vai ver aquilo e vai falar, putz, parece comigo, sabe? E é isso que vai fazer ter uma retenção, porque o seguidor pelo seguidor, e o Scapini sabe muito bem disso, o Ivan também, não vai gerar nada pra você, né? Tanto que hoje existe tanto, e aí você pode falar muito sobre isso, a nano-influência. Os micro-influenciadores hoje são os grandes focos das marcas. Porque a gente sabe que você conversar com um grupo menor, mas que todo esse grupo esteja engajado e tá te ouvindo, gera muito mais impacto do que falar com, entendeu? Uma pessoa, um big player aí que, cara, ninguém escuta porque a pessoa já tá com uma imagem super manchada, enfim. Então, eu acho que trabalhando em torno da verdade, do que você é, porque a gente tá num mundo muito plural. Pluralidade é a palavra, pelo menos da minha geração, e por isso que existe tanto essa cultura do cancelamento, porque nem todo mundo concorda com as facetas do ser humano, mas assim, é um mundo plural, em que você tem possibilidade de se expressar e acreditar no que você acredita. Então assim, se agarra no que você acredita, tá tudo bem se o ciclano não acredita, sabe? E fala, quer falar? Fala, sem medo de julgamento. Cara, as pessoas querem ser influencers hoje, deixa elas serem, sabe? Qual o problema? Se você vai falar pensando na resposta, você não tá falando de dentro do coração, você tá falando o que as pessoas querem ouvir ou não querem ouvir. Então, pra mim, esse é o mais básico de tudo. Eu acho que é legal você seguir, não óbvio, de acordo com a sua vida. A gente tem uma apresentação onde a gente fala que cada um de nós temos uma timeline. Isso é um fato. Cada um de nós aqui no estúdio temos uma curadoria que a gente decidiu. Quem tá lá no nosso Instagram, no nosso TikTok, nós decidimos que ele está lá. Por algum motivo, seja qual for. Então, cada um de nós criou um jornal, criou um diário a partir do que a gente escolheu. Eu acho que o legal é você ir além do óbvio e do básico. Não seguir só os seus amigos de escola, os seus amigos do trabalho. É seguir pessoas que têm uma vida diferente da sua. Porque aí que tá o grande aprendizado. Os meus amigos de escola eu conheço há 40 anos. Eu já sei o que eles fazem, o que mais eles do devem. mesmo, né? Não é esse o tema. Eu acho que a riqueza que nos dá e que a gente nunca tinha essa oportunidade. Cara, como vive a comunidade indígena da Amazônia? Como vive uma outra pessoa que mora num local muito diferente do meu? Eu acho que essa riqueza permite que a gente melhore como pessoa. Porque nós estamos aqui no mundo para melhorar como pessoa dia após dia, né? E você falou, isso eu lembro. Por uma questão de aprendizado e curiosidade, eu recebo os e-mails que tem lá, contato@mind, sou eu que leio todos esses e-mails. E o que a gente mais recebe é assim, olha, eu vou começar a ser influenciador digital, o que eu devo fazer? Você me vende aqui o plano de eu ganhar 1 milhão de seguidores em 3 meses e não sei o quê? A gente tem até uma resposta ali que a gente mais ou menos inspira, mas assim, gente, seja você. Se o que você for relevante para as pessoas, a sua audiência vai acontecer. A sua audiência vai construir. Agora, não tem formulinha mágica, não. Faça o seguinte, né? De manhã você poste, porque o povo pensa que é o seguinte, então posta ao meio-dia que dá mais engajamento. Cara, engajamento de 10
Tanto faz. Então, assim, a gente tem que ser quem a gente é. Não existe fórmula mágica. A gente recebe, outro e-mail que a gente recebe muito, vai estar começando a época agora, é assim: eu tenho tudo pra ser um Big Brother. Como é que eu faço pra entrar? Porque o imaginário coletivo acha que a gente é dono do Big Brother e que a gente bota todo mundo lá dentro. Na verdade, vocês pegam quem sai. É o contrário. A gente, felizmente, já tem algumas pessoas que entram com o plano de vir pra Mind. Então, no meio do caminho, a gente já teve, né? A própria Thelminha, quando a Thelminha estava dentro da casa, o marido da Thelminha nos procurou. Falou, não, a Thelminha falou que se eu chegasse, que ela chegasse em determinado tamanho, ela quer ser agenciada pela Mind. Então, a gente consegue pegar alguém quando ela tá dentro da casa ainda, sem ela saber. Mas, não tem fórmula mágica. Quer dizer, as pessoas acham que porque a gente tem um bom trabalho, a gente tem lá realmente um monte de ex-BBBs no casting, pessoas, pra mim eles não são ex-BBBs. Eles são pessoas que têm as suas vidas e que um pedaço delas passaram pelo reality show. Sim. Que eu acho legal pra caramba, mas eles não são aquilo. Aquele foi um pedaço da vida. Mas o imaginário coletivo fala assim, não, me ensina aí a ser um BBB, como é que eu faço pra ir? Cara... Não tem como ensinar a ser um produtor de conteúdo. Agora, o nano-influenciador tem cada vez mais relevância também, né? Sim, é porque aí é uma questão técnica e estatística. Aí a gente deixa de ser a parte divertida e vai falar matemática. Tá. Uma pessoa que tem 10 milhões de seguidores, ela não consegue, o print dela, o post dela não é visto por essa grande maioria, e ela vai construir um engajamento que na média o Instagram vai falar o quê? 1%, 1,5%, 0,8%, alguma coisa assim. Uma pessoa com 2 mil, 3 mil seguidores, ela vai ter uma interação maior com a base dela. Não é só as pessoas escrevendo, é ela respondendo para as pessoas. Porque o princípio da interação não é eu te mandar uma mensagem, é você me responder a mensagem. Perfeito. Então, eu faço um post, você comenta no meu post, eu comento para você de volta. Isso faz com que a minha postagem seja mostrada para mais gente. E aí o que acontece? Sei lá, o engajamento do Nano é 10, 20, 30%. Você pega a geração Z, molecada de 14, 16 anos, tem engajamento de 40%. Que é muito fora da curva. Porque as pessoas estão o tempo inteiro interagindo e conversando. Então, a gente pensa da seguinte forma. A gente tem lá um critério de segmentação. Quanto maior é o influenciador em termos de tamanho, ele tem um objetivo que não é conversão. Ele tem um objetivo de amplificação. Uhum. E quanto menor é o influenciador, ele tem ou o objetivo de ser um especialista naquilo que ele fala, ou ele tem um objetivo sim de conversão. Porque se você falar para sua base, compre tal coisa, muita gente vai comprar porque vão acreditar e são pessoas próximas a ti. Então assim, é meio que, para que é a minha campanha? A minha campanha é para lançar um produto. Lançar um produto é gente grande. Não, a minha campanha é para abrir a conta no banco digital. Tem 1 milhão de bancos digitais hoje. É uma pessoa menor que tenha uma relevância para aquele tema. Perfeito. Então não tem assim, o influenciador A não serve para tudo, o gigante e o influenciador nano não serve para tudo. A resposta volta a ser sempre depende. Qual é o objetivo? Qual é a mensagem? Você tem mais alguma colocação para fazer, Gil? Assim? Não, relacionada a isso? Não. Sobre nano-influência? Assim, né? Contar a história aqui, mas eu acho interessante o que você tá falando, porque o meu Instagram, eu não sou uma pessoa que posta, eu posto bastante coisa, posto story bastante, feed não tanto, mas eu mostro muito dos bastidores da minha vida, e assim, minha vida é um pouco interessante, eu gosto dela, né? E aí é muito louco, porque assim, eu não... Por mais que eu trabalhe com rede social, eu não tenho essa amplificação de, nossa, quero seguidor, quero engajar. Ainda é a minha base de conhecidos, lógico, né? As pessoas que estão na base do Ivan acabam me vendo e vem bastante gente de lá. E aí uma vez eu fui, tava no aniversário do meu namorado, e eu fui conhecer uma amiga dele que eu não conhecia. Ela me seguia no Instagram, eu não seguia ela porque assim, não sabia quem era. E aí ela virou pra mim e falou assim, meu, que bom te conhecer. Por que dela? A tua vida é muito legal, eu amo a sua vida, eu amo o teu trabalho, o que você faz? E eu, caramba, eu olhei pra ele e falei assim, meu, as pessoas estão me vendo. E não é a primeira pessoa que faz isso, eu sempre mostro pro Ivan as pessoas, cara, que trampo legal, que legal. E é muito essa reflexão assim, que nem você falou, pessoas de 15, 16 anos, o engajamento é de 40%. O meu é de 40%. Tem dia que eu mando print pro Ivan e falo assim, olha isso, quantas pessoas estão vendo meu story dele.
caramba, bizarro. E é muito isso, assim, e ao mesmo tempo, volta a ideia de que você tá trabalhando pessoas. Então vão ter pessoas para caso A, pessoas para caso B, e vamos se adaptar, porque o Ivan vai conversar com a base de esporte, ele vai conversar com 448 mil pessoas, 548 mil pessoas da base de esporte, mas a Giovana vai conversar com a base de amigo delas, e assim, eles são fãs dela, sabe? Então eu acho muito interessante tocar nessa história de que, assim, influenciadores são pessoas. São pessoas, independente do que eles estão falando no Instagram de produto, são pessoas. E vai ter um momento de dor, vai ter um momento de vida legal, vai ter um momento que a pessoa não vai querer aparecer. Tem dia que eu fico pegando no pé do Ivan às vezes, né? Putz, aparece lá, fala com a galera. Meu, tem dia que ele não quer aparecer. E eu já entendi, e aí eu nem toco no assunto. Aí quando ele tem uma vontadezinha de aparecer, ele fala, nossa, a gente nem apareceu no Insta, né? Daí eu falei, você tá disposto a aparecer? Porque se você não tiver, eu não vou ficar enchendo o saco. Ela tem um conteúdo lá de gaveta que ela põe no dia que você não quiser aparecer. E é exatamente isso que ela faz. E é exatamente o que ela faz, porque ela entende o meu storytelling, ela entende qual que é o meu nicho, e ela coloca. E o que a gente tá fazendo aqui hoje, inclusive, sem ser de forma pensada, mas de forma que eu acredito por meio de sincronicidade, é justamente colocando uma pessoa que trabalha nos bastidores para dividir. Aqui, a pessoa que trabalha nos bastidores é a Giovana, para dividir o ponto de vista dela. Eu acho que isso enriquece. Eu queria te agradecer, Gil, pela sua participação. Acho que foi um sucesso. Foi muito legal, né, Scapini? Seja o primeiro de muitos, eu gostei também. Parece que tenho gostado. E, Scapini, assim, eu gostaria de te pedir uma mensagem final. Eu acho que a sua participação aqui, ela dá um ponto de vista bem interessante para o nosso público do Desobediência Produtiva, porque o objetivo aqui é gerar insights e provocações para nossa galera que ouve, que coloca em prática muitos dos conceitos que são debatidos aqui. A Giovana hoje veio enriquecer esse ponto de vista, vai estar mais presente em outros episódios. Eventualmente vamos até criar um braço de Desobediência Produtiva para ela, né? Para ela não, para o nicho que ela... Giovana @mind também, quem sabe, né? E a Giovana @mind, tá vendo? Né? E então eu acho que o importante é que você que esteja ouvindo o nosso conteúdo, e se você curtiu, compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir, quem precisa entender mais sobre posicionamento na internet, relação com marcas. Se você é uma marca, né, e quer se posicionar e ter algumas dúvidas, esse episódio vai te dar uma luz em muitos pontos de vista, porque a gente está aqui com o principal player do mercado, que é a maior agência de influenciadores da América Latina. Então, Scapini, eu gostaria de te agradecer e de passar a bola para você dar uma mensagem final. Eu é que tenho que agradecer. O tempo voa, né? E a conversa flui de uma forma maravilhosa. Então, para mim, foi uma honra ter vindo. Olhando a quantidade de pessoas legais que você entrevista, você me trazer, eu falei, poxa, flop, né, gente? Esse episódio é um episódio flop, certeza. Imagina. Mas do meu lado é super agradável, assim, a conversa ótima. E eu gosto desse caminho que você está construindo de trazer conteúdo para as pessoas decidirem o que elas querem fazer. Claro. Uma coisa que a gente acabou não conversando, eu fui executivo ou funcionário até os 40 e 44, 45 anos. Uau. Aí que eu comecei minha vida de empreendedor. Eu tava quase podendo ir pro blog da terceira idade, de uma maneira ou de outra. Então assim, poxa, nunca é tarde. Eu acho que o mundo hoje, ele permite muito mais alternativas. Quando eu comecei a trabalhar, só tinha uma opção, era ser funcionário. Porque você era rico, herdeiro, ou você era funcionário. Perfeito. Hoje em dia, a gente tem tantas mais opções e assim, lógico, a idade pode fazer diferença, mas o que é mais legal tem muita oportunidade acontecendo e esse tipo de conteúdo que você traz aqui no seu podcast faz com que as pessoas se sintam mais seguras, empoderadas e preparadas para, quero mudar de vida, quero fazer tal coisa. Eu converso muito, eu faço algumas mentorias e falo, gente, nunca é tarde. Não tem tempo. O que tem é você saber pensar, planejar, organizar, estruturar a sua própria carreira. Porque, no final das contas, as pessoas não vão pensar isso por você. A gente tem que fazer isso por nós mesmos. Então, esse espaço é maravilhoso, eu fiquei super feliz, espero que a sua audiência goste, espero que vocês gostem. Do meu lado aqui foi um prazer, assim, e tô ansioso já para ver como é que é o produto final. Super obrigado. Legal, Scapini, foi uma aula que você deu. Gil, mais uma vez, obrigado. Obrigada, gente, foi um prazer te ouvir, Scapini. E não se esqueça, ative as notificações, faça a sua inscrição no nosso canal e compartilhe. Significa o mundo pra gente esse conteúdo chegar em mais pessoas e gerar transformação.
Que esse é o objetivo do conceito que a gente propõe aqui nesse podcast. Gerar transformação por meio de desobediência produtiva. Quebrar protocolos e entregar mais do que esperado usando quem de fato você é. Obrigado e até a próxima.